E aí, jovens, tudo bom? Olha, hoje nós vamos ver a parte de divisores e múltiplos de números naturais, tá ok? Olha, vejam bem, vamos pegar aqui nessa introdução um exemplozinho, certo? Um problema só para a gente ir sentindo o clima, né, dessa questão de múltiplos e divisores, tá ok? Então veja bem, esse primeiro problema diz assim, ó, para a realização da festa junina de uma escola, os alunos do sexto e do sétimo anos vão se organizar em grupos para arrecadar prendas, certo? Nos sextos anos, há 198 alunos. E nos sétimos anos, há 189 alunos, tá ok? Bom, os grupos terão o mesmo número de alunos e serão formados sem que se misturem alunos de anos diferentes e sem que sobrem alunos, tá certo? Então, os grupos, cada grupo, se um grupo tiver 5 alunos, todos os outros vão ter 5. Se um grupo tiver 7 alunos, todos os outros vão ter 7. E assim por diante, certo? E não vai ter aluno do sexto com aluno do sétimo. Não pode acontecer isso, tá ok? Então vejam bem, aí a letra A. Cada grupo pode ter 7 alunos? Não sei, né? Porque aqui a gente só está fazendo essa introdução. A gente vai aprender como calcular isso, como responder isso, tá certo? Então veja bem, cada grupo pode ter 3 alunos. Qual é o número máximo de alunos que pode haver em cada grupo? Faz parte do assunto. Nesse caso, quantos grupos serão formados em cada ano? Então, nosso objetivo é chegar no final e ter condições de responder essas e mais perguntas, tá certo? Então, vejam bem, outro exemplo. Em um centro comunitário é possível realizar diversas atividades esportivas e culturais gratuitas, ok? Bom, Bruno decidiu fazer capoeira, cujas aulas ocorrem de 4 em 4 dias. E informática, cujas aulas são sempre de 5 em 5 dias, tá vendo? Se Bruno fizer capoeira e informática no domingo, depois de quanto tempo voltará a realizar as duas aulas ao mesmo dia? É outra situação que a gente vai ter que aprender a lidar, a responder, tá certo? Ainda não temos condições, mas conforme for passando as aulas, vocês vão ver que vocês vão ter condições de responder isso bem fácil, bem tranquilamente, tá certo? Aí, neste capítulo vamos estudar como resolver essas situações, né? Trabalhando com as ideias de múltiplos e de divisores. No primeiro exemplo, a gente trabalhou com o conceito de divisores, de dividir, né? De formar grupos. Nesse segundo exemplo, a gente já está trabalhando com os múltiplos, certo? De 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6. Esses são chamados múltiplos, tá certo? Que é o que a gente vai ver agora. Múltiplos de um número natural. Então vejam bem, Paulo coleciona miniaturas de carros, ok? Olha, para saber quantas miniaturas de carros tem, ele está contando de 3 em 3, certo? A partir do zero. Então vai lá, 0 vezes 3, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15, 6 vezes 3, 18, tá vendo? De 3 em 3. Aí o que acontece? Essa sequência 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, né? Que Paulo utilizou para contar a sequência dos números naturais múltiplos de 3, tá vendo? Como ele contou de 3 em 3, os resultados, né, esses números, essa sequência que a gente chamou, elas são chamadas de múltiplos do número 3. Cada valor desse é chamado de múltiplo do número 3, né? Então é a sequência dos múltiplos. Ou seja, os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente, tá certo? A mesma coisa se for de 4 em 4. Se for de 4 em 4, vai ser 0 vezes 4, 0. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20, né? 5 vezes 4, 20. E aí vai. Então, esses aqui são chamados, a sequência dos múltiplos de 4, né? Que vai aumentando 4 sempre. Aumentando 4. 4, mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. Mais 4, 20. E assim sucessivamente, certo? O próximo seria 24 e aí vai. Bom, e agora os divisores, né? O próprio nome já diz, divisor tem a ver com dividir, em separar, não é isso? Então veja o exemplozinho. Ondina fez 12 pães e pretende distribuí-los em caixas nas seguintes condições. Todas as caixas
devem conter a mesma quantidade de pães, e nenhum pão pode sobrar fora delas, ok? Bom, veja a seguir todas as possibilidades que ela tem para fazer o que pretende. Olha só, se ela for usar uma caixa só, quantos pães vai ter nessa caixa? Todos, né? Os 12 pães. Se ela for usar 4 caixas, o que vai acontecer? Vai ter 3 pães em cada caixa. 12 dividido por 4, 3, tá vendo? 3 pães em cada caixa. Se ela for usar 2 caixas, eu vou dividir o número de pães por 2. Então vai ficar 6 pães em cada caixa. E se ela tiver 6 caixas, vou dividir 12 por 6. Ou seja, vai ter 2. 2 pães em cada caixa. A mesma coisa aqui se eu dividir em 3 caixas. 12 dividido por 3, 4. E se eu dividir em 12 caixas, 12 dividido por 12 vai dar 1, tá vendo? Então essas são todas as possibilidades que ela pode dividir os pães em caixas, né? A depender da quantidade de pães que ela quer colocar em cada caixa, sem sobrar pão, né? Não pode sobrar, certo? Então, ó, Ondina não pode usar 5, 7, 8, 9, 10 e 11 caixas, pois sobrariam pães, né? Foi o que eu disse, né? Não pode sobrar pão, então não pode usar essa quantidade de caixas. Quais as quantidades de caixas que ela pode usar? Ela pode usar uma caixa, 2, 3, 4, 6 ou 12, porque esses são os que a gente chama os divisores de 12, certo? Todos esses números dividem 12, dá uma divisão exata, tá ok? Então, quando der divisão exata, aquele número é chamado de divisor. Mas a gente vai falar sobre isso ainda. A outra situação é, Márcia e Flávio obtiveram os divisores de 18, certo? De 18 agora. Antes foi 12, agora é 18. Márcia escreveu todas as multiplicações de 2 números naturais com o produto 18, né? Que o produto é o quê? O resultado da multiplicação. Então, todas as multiplicações que davam resultado 18, tá certo? Ó, ela fez 1 vezes 18, 18. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, 18, tá vendo? Todas as multiplicações que resultaram em 18. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu não vou contar aqui, por exemplo, 9 vezes 2. Né? 2 vezes 9 já foi, 18. Ok? Então, repara. Flávio percebeu que os números que aparecem nos fatores são os divisores de 18, tá vendo? Então, esses números que apareceram aqui ó, vão ser os chamados divisores de 18. Ó. O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Todos eles ó, são os divisores de 18, os números que dividem 18, certo? Bom, continuando agora para finalizar, né, para fechar essa questão de múltiplos e divisores, né? Então, o que seria... Ó, vamos dar uma lida aqui. O que seria múltiplo divisor? Vamos pegar um exemplozinho. Em uma escola será realizada uma gincana, para a qual estão inscritos 108 alunos, tá certo? Se forem formadas equipes de 6 alunos cada, algum aluno ficará de fora, certo? É o que ele quer saber, se algum aluno ficará de fora. Então, como é que a gente vai fazer para saber disso, né? Eu vou ter que dividir o 18 por 6, porque eu vou formar equipes de 6 alunos. Então, eu pego o total de alunos e divido por 6. Pronto. Fazendo a conta, a divisão, né? Fazendo a divisãozinha aqui, que a gente aprendeu a fazer divisão de números naturais. O que acontece? Fazendo aqui, ó, o que aconteceu? O resto deu 0. Ou seja, nós encontramos uma divisão exata, tá certo? Uma divisão exata, ok? Então, como a divisão é exata, o resto é 0, o que vai acontecer? O 108 é divisível por 6, porque a divisão é exata. Ou seja, 108 é múltiplo de 6. Então, se um número é divisível pelo outro, a gente pode dizer que ele é múltiplo do outro, tá certo? E por outro lado, né, o 6 ele é divisor de 108, não é isso? Porque se 108 é divisível por 6, isso quer dizer que 6 divide 108. Se ele divide, ele é divisor. Então, quando ele divide, ele é divisor. Quando ele pode ser dividido, ele vai ser múltiplo, tá certo? Ele vai ser múltiplo. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes confunde múltiplo e divisor. Múltiplo é quando ele pode ser dividido. E divisor é quando ele divide, tá certo? Quando ele divide. Outro exemplo, se ela quiser formar grupos de 5 alunos,
né? Agora, 5 alunos. Antes foi 6, agora 5. Olha o que acontece. Quando faz a divisão, o resto dá quanto? O resto vai dar 3. Ou seja, se o resto dá 3, a divisão ela não é exata. Consequentemente, o número 5, ele não é 108, ele não é divisível pelo número 5, tá certo? Ou seja, 108 ele não é múltiplo de 5, tá certo? OK. Então isso quer dizer o quê? Que 5 não é divisor de 108. Nem 108 é múltiplo de 5 e nem 5 é divisor de 108, tá vendo? Nem uma coisa, nem outra, tá certo? Como a gente já viu anteriormente, ok? Espero que tenha ficado clara essa questão de múltiplo e divisor. Repito, múltiplo é quando ele é divisível, né? Quando ele pode ser dividido, certo? Aí é múltiplo. Agora, quando ele divide, ele é chamado de divisor, tá ok? Bom, com isso, pessoal, a gente vai encerrando mais essa videoaula, certo? Espero que tenha sido claro, né? Aí eu vou passar a atividade para vocês novamente, né? Vai para vocês no caderno. Espero que vocês consigam resolver, mas qualquer coisa é só entrar em contato pelo WhatsApp, tá ok? Que eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida, beleza? Então, tchau, tchau e até a próxima.